Apenas uma reflexão para nossas vidas. A Bíblia diz que do pó viemos, para o pó tornaremos. O que quer dizer isso? Deus, ao criar o ser humano, Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. Quando Deus formou o ser humano, Adão, ele não fez para que o homem morresse, para que o homem viesse a sentir dor, ter sofrimentos psicológicos e daí por diante. Mas quando Deus ele formou o ser humano, foi para que vivesse a vida eterna, para sempre. E Deus deu uma ordem para o homem. Deus disse: de todas as árvores que tem no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que comeres do fruto dessa árvore, certamente irás morrer. E o tentador chegou e falou para Eva em algum momento. Isso é o que Deus disse? Que se você comer de um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás? Você não morrerá coisa nenhuma. É porque Deus disse que no dia que comeres, vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. Então por isso que Ele não quer que vocês comam. E assim aconteceu. Eva, pela tentação, foi seduzida pela serpente para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando o homem se achou que estava nu, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, se escondeu entre as árvores do jardim. E Deus perguntou: aonde estás, Adão? E ele responde: eu estou nu e por isso eu me escondi. E Deus pergunta: por que disseste que estás nu? Comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu te falei que você não comesse? Então, aí ele comeu e Deus pergunta para Eva: por que você fizesse isto? E Eva passa também isso: não, a serpente me enganou. Como é toda a história que a gente conhece na Bíblia Sagrada. E Deus falou: no dia que comer, certamente morrerás. Ou seja, no hebraico, morrendo, morrerás. Então, daí quando o homem pecou, Adão pecou, e nós começamos a entender que já começou o tempo de contagem regressiva da vida de Adão para a morte. Ele começa a morrer, ou seja, morrendo morrerás, está no hebraico assim. Então, a Bíblia diz que nós somos pó, e para o pó iremos voltar. Toda a humanidade, ricos e pobres, grandes e pequenos, irão um dia prestar conta diante de Deus por todos os seus atos que têm feito nessa vida. Nós vivemos em um mundo, agora no ano de 2025, tantas coisas ruins acontecendo: o egoísmo, a ganância pelo dinheiro, pela riqueza, a brutalidade, homicídios, latrocínios, mortes, tudo por nada, tudo por riqueza, tudo por glória, ou seja, por vanglória, tudo por riquezas nessa terra. E nós devemos entender e meditar, como a Bíblia diz, de sorte que nada trouxemos para esse mundo e nada levaremos. Por quê? Porque um dia tudo irá terminar aqui nessa terra. Tudo que nós fizemos de bem e de mal irá ter uma prestação de conta naquele dia do juízo final. Então o homem começou a morrer e Adão morreu. Todos os da época de Adão, Sete, Cã, Jafé, Eva, todos eles morreram.
e tiveram sorte ainda de conhecer o Deus verdadeiro, porque Deus falava com o homem, conversava com a mulher, em todos os seus dias das suas vidas. Então chega um momento que o cansaço começa a chegar no corpo das pessoas, começa a chegar a idade, os sofrimentos no seu corpo físico, e aí chega um tempo que a pessoa vai parar num hospital, num leito, com uma enfermidade crônica, que não tem mais como escapar, não tem como mais voltar. E tem alguns ainda que tem uma esperança ainda que Deus ainda dá uma oportunidade para a pessoa voltar com a sua saúde, com a sua alegria, e tem aquela oportunidade de ser feliz e adorar o Deus verdadeiro e amar ao seu próximo como a si mesmo. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu irmão ou a minha irmã, seja lá quem for, eu tenho que amar essa pessoa como eu amo a si próprio. Essa palavra amor é uma palavra que ela está muito escassa nesse final de tempo. Está muito escassa. Há alguns anos atrás, os pais respeitavam os filhos respeitavam os pais, havia uma comunhão entre toda a família. A hora de almoçar, se reunia todos à mesa para almoçar. Era feita uma oração ali naquele momento para que Deus abençoasse aquele almoço, aquela reunião entre as famílias, vivendo com a harmonia, paz, felicidade. Mas nós não estamos mais vendo isso nesses últimos dias. Estamos vendo o egoísmo, a ignorância do ser humano, se levantando contra Deus, blasfemando contra Deus. Alguns outros também se escondem, eu tenho que falar isso, se escondem atrás de uma Bíblia, se esconde atrás de uma igreja, mas continuam da mesma forma, continuam praticando tudo aquilo que desagrada ao seu Criador, que desagrada a Deus. Não respeita mais o pai, não respeita mais a mãe, mas não imagina que um dia vai ter que vir para um lugar como este, porque aqui encerra todos os sonhos de todas as pessoas. Aqui é onde acaba tudo, seus projetos, a sua grandeza, o seu orgulho, aqui acaba. Porque depois daqui segue-se ao juízo, segue-se a prestação de contas. Não tem mais para onde correr, não tem mais para onde ir. Não tem. Não existe mais. Não existe mais alegria. Só aqueles que morreram com Cristo. Sim, esses ainda vão sentir alegria porque estão num paraíso. Estão juntamente com Deus no paraíso. Porque o nosso Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Por isso que Jesus falou que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E todos aqueles que servem a Deus não estão mortos, mas estão vivos em Cristo Jesus. Aqui se findará, quer trazer uma palavra mais forte um pouco, essas lideranças que oprimem as suas ovelhas, que arrancam a lã, que maltrata os seus servos, que maltrata os seus membros das suas igrejas, que querem ter uma vida luxuosa de carros, de riquezas nessa terra. Eles pensam que um dia não vão ter que vir para um lugar como esse, mas vão vir. Queira ou que não queira, eles vão vir para um lugar como esse. E aí vai ser tarde demais, porque o arrependimento é enquanto tem vida, porque é enquanto há vida
há esperança, há tempo de mudar. Há tempo de buscar a Deus, o Criador, que fez os céus, que fez a terra. Mas esses que ficam com a sua vida dupla no pecado e na santidade, e o nome de Deus sendo todos os dias blasfemados nas redes sociais, falando mal dos crentes, por causa de quê? Por causa de algumas lideranças e alguns pastores que não pensam que um dia vão ter a sua sepultura. Eu não estou falando de todos, mas eu estou falando daqueles que fazem o mal, que praticam o mal, que aborrecem as outras pessoas, que não têm uma vida de santidade enquanto tem vida, prega uma coisa que não vive, louva um louvor que é apenas dos lábios para fora, para mostrar que sabe mais do que os outros, que é melhor mais do que os outros. Mas aqui se acaba tudo. Aqui termina tudo. Quando você morre, acabou a sua voz, acabou a sua força. Aí tem dois lugares para que o ser humano vai. Ou ele vai para o lugar de tormento, ou vai para o paraíso, que é lá no céu, aonde estão aqueles que estão descansando no Senhor com todas as boas obras e as fé que eles tiveram. Então seu carro não vai te salvar, seu dinheiro não vai te salvar, tá vendo? Não vai te salvar. Nada nessa vida aqui na terra salva, apenas Deus é que salva. Usamos a Bíblia, que é o nosso guia, que nos leva para a presença de Deus. Ela é a única ferramenta que te faz você ter a vida eterna. Só ela, não existe outra ferramenta. A Bíblia, irmãos, é para ser vivida. Não é para ser um colecionador que tem várias Bíblias. Olha, eu tenho a Bíblia tal, eu tenho um terno tal, o meu terno foi caro, o meu terno eu gastei não sei quantos R$1000 nesse terno, para aparecer para as outras pessoas que têm. Eu faço coleção de Bíblias porque eu sou apenas um colecionador, eu não vivo o que a Bíblia diz. Eu sou um amante da Bíblia, mas eu não obedeço à palavra de Deus. Então, meus irmãos, obedeça a palavra de Deus. Faça o que tiver de fazer de bem e de bom, porque aí você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, obedeça a Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E cuidado, que a serpente, Satanás, quer que você coma daquilo que é para você não comer. Os desejos dele, o que ele quer é acabar com a sua vida, acabar com os seus sonhos. E sabe qual é o maior sonho? É a vida eterna para aqueles que temem e obedecem à palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, só um, Jesus. Não desviarei nem para a esquerda, ou nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhai para Deus, o autor e consumador da vossa fé.